Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Eudes falando com vocês. E a gente agora vai terminar o bloco de questões sobre polaridade, geometria molecular e solubilidade. Beleza, então a gente vai resolvendo mais algumas questões aqui para fortalecer o bloco das ligações covalentes, beleza? Todo o bloco dela. 14. Considerando os seguintes saletos de hidrogênio. HF, esse HC1 deveria ser HCl, né? Temos um erro aqui de digitação. E HBr pode-se afirmar que HF é mais polar, que HCl é mais polar, os três são compostos iônicos, somente o HF é iônico, pois o flúor é muito eletronegativo, e somente o HBr é covalente. Vamos lá. Primeiro, vamos eliminar as mais fáceis de eliminar. Primeiro, nenhum dos três é um composto iônico, tá? Porque no caso do HCl, HBr e do HF é uma ligação entre ametais. Não tem nenhum metal presente na estrutura. Outra coisa, os metais eles estão presentes, se a gente falar na tabela periódica, onde estão os metais, eles estarão presentes no grupo 13, no grupo 1, perdão, ao grupo 13 da tabela periódica. Os ametais, tem algumas exceções naturalmente, mas em linhas bem gerais. Dos ametais, nós temos a partir do grupo 14 ao 17, que é onde eles vão aparecer mais. E os gases nobres aparecem na última família. Isso quer dizer que, no caso do problema, os três elementos químicos que acompanham o hidrogênio são do grupo 17, da tabela periódica, quem tem uma por perto, por exemplo. E o hidrogênio também não é metal. Então, os três não são compostos iônicos, os três são compostos covalentes, o que já anula também a letra E, que está afirmando apenas que o HBr é covalente por causa do tamanho do átomo. Não tem a ver com o tamanho do átomo, tem a ver com sua característica eletrônica. Os metais eles podem ter um, dois ou três elétrons, o que configura uma doação de elétrons, doação eletrônica. Visto que os elétrons, em menor quantidade, para os elementos químicos, é desvantagem permanecer com eles, já que a estabilidade dos elementos químicos é feita com 8 elétrons, e entre receber 5 elétrons e se desfazer de 3, a química vai favorecer a eliminação de 3 elétrons, metais. Os ametais, eles costumam ter no mínimo 4 elétrons na camada de valência, e pode chegar até 7 para fazer uma ligação química, seja iônica ou covalente. Como são muitos elétrons na camada de valência, a vantagem é esperar chegar mais um, ou atrair mais um elétron. Então, aqui vai acontecer a recepção eletrônica. Ou seja, não tem como HBr só ele ser covalente, os três são covalentes. Também podemos eliminar a letra D, já que nenhum dos três é iônico, né? O flúor é muito eletronegativo, isso é um fato. Mas não é isso que justifica ele ser o composto iônico, porque nenhum dos três é iônico, nenhum dos três tem metais. Aí vamos lidar com a molécula mais polar. Bom, se estamos lidando com maior polaridade, se é essa a finalidade da questão, ela vai implicar na maior diferença de eletronegatividade. E nesse caso, nem precisa fazer conta, consultar nenhuma tabela ou procurar nenhum número. Porque o hidrogênio é o mesmo para os dois, tanto para o HCl quanto para o HF. Isso eles têm em comum. Então, a diferença vai ser entre o cloro e o flúor. E na eletronegatividade, o campeão da lista é o flúor. Nenhum elemento químico é mais eletronegativo que ele. E eletronegatividade significa o quê? Capacidade de ficar com os elétrons de uma ligação covalente. Ou seja, quando essa ligação entre o H e o F é rompida, esse par de elétrons ficará em disputa entre os dois elementos. Quem for mais eletronegativo ficará com esses elétrons, os dois. E quem for menos eletronegativo perderá esses elétrons.
Por esse motivo, o hidrogênio fica positivo, ele perde o seu elétron original da ligação, e é por esse motivo que o F fica negativo, porque além de recuperar o elétron que ele já tinha disposto para a ligação, ele fica com o hidrogênio. Então, o flúor é o melhor elemento químico na tabela periódica para essa capacidade. Depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio e depois vem o cloro. Então, o cloro, claro que ser o quarto lugar em uma quantidade absurda de elementos químicos é interessante, mas o flúor é o maior de todos. Então, a letra A é a verdadeira. A molécula mais polar dessas três terá que ser o HF, inevitavelmente. Então, vamos para a próxima questão. Dentre as seguintes substâncias, qual apresenta a molécula mais polar? Bom, é a mesma coisa da anterior, mesma premissa, e ainda com facilitador. Todas têm hidrogênio. Nesse caso aqui, é mais fácil, porque os outros elementos químicos já podemos descartar a letra A, inclusive. Porque a letra A, eu tenho um elemento químico ligado com ele mesmo. Essa ligação é uma ligação covalente apolar. É um cabo de guerra onde você disputa consigo próprio e o cabo não sai do lugar. Podemos pensar um pouco simplificadamente assim. Desta maneira, toda vez que eu tiver uma ligação química, a molécula só tem dois átomos, então só tem uma ligação química aqui em disputa. E eu tenho um elemento químico versus ele próprio, apolar, sem grande problema. No caso dos outros, são todos polares, todos os outros vão ser polares. E aí vamos verificar que estão na família. HF, HCl, HBr e HI. Todos os demais da família, todos esses elementos aqui são no grupo 17 da tabela periódica, os halogênios. E nesse caso aqui, a eletronegatividade na tabela periódica, ela aumenta de duas maneiras. Nos períodos, a eletronegatividade aumenta para a direita, e nas famílias, que é o nosso caso aqui, e vamos analisar uma família, um bloco vertical, ou seja, os elementos têm que estar dispostos em pé, como estão aqui, e nas famílias, a eletronegatividade aumentam de baixo para cima. Então, se eu quero a molécula mais polar, é a mesma história de antes. Precisa ter a maior eletronegatividade, ou melhor, a maior diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos. E onde tem a maior diferença, vai ser, todas têm hidrogênio, então o primeiro elemento químico é o mesmo, mesma regra da questão 14. E no caso, a molécula mais polar vai ser aquela que o segundo elemento for mais eletronegativo. E nesta família, ninguém, aliás, na tabela periódica inteira, ninguém consegue fazer isso melhor do que o flúor. Então, aliás, aqui é a correta, HF. Essa é a molécula mais polar e as outras vão ser eliminadas. Então, vamos para a próxima questão. Questão 14 e 15, bora para D16. Aqui na 16, está sendo afirmado que a molécula é apolar e as ligações são polares. Ou seja, temos aqui um caso não muito comum. Normalmente, quando alguma molécula tem ligações polares, geralmente ela vai ser polar. Isso teoricamente, porque precisamos ver a geometria molecular. O que é geometria molecular? É como as ligações vão se espalhar no espaço. E, de acordo com a disposição delas no espaço, a polaridade de uma ligação pode acentuar a de outra ou ainda anular a de outra. Então, é uma questão que envolve também a geometria molecular, se tratando da química. Primeiro, ele está afirmando que a molécula é apolar em princípio. Então, se a gente identificar que uma molécula é apolar, ela vai servir para responder. E se a molécula for polar, não.
Por exemplo, HCl, cuja ligação é somente essa, hidrogênio só tem um elétron e o cloro tem 7. Quem tem 7 elétrons só pode fazer uma ligação. Essa é a única ligação disponível. Essa geometria a gente chama em química de linear. E como os átomos são diferentes, ela vai ser polar. Geometria linear com átomos diferentes vai existir polaridade. E a questão quer que a molécula seja apolar. Desta forma, o HCl não vai servir para responder. A água, muito menos. A água tem 6 elétrons na camada de valência, 4 deles estarão fora da ligação, e a água vai fazer 2 ligações químicas com o hidrogênio. Uma para cá e outra para a esquerda. Só que a geometria real da água não é essa, porque os elétrons fora da ligação, aqui no oxigênio, vão mudar o ângulo dessas ligações aqui. Então, teremos uma geometria mais ou menos deste porte, onde temos uma geometria angular. E uma dica prática: todas as vezes que for feita a ligação covalente e o elemento central tiver elétrons fora das ligações, automaticamente vai ser polar. Esses elétrons aqui extras circulando tornam a molécula mais reativa, aumenta a polaridade dela. Então a água é angular e polar. Se a água é polar, também não vai servir para responder. Outra que eu vou eliminar da disputa, eu estou eliminando primeiro as que eu já conheço que sejam polares, tá? Tem 2 aqui que a gente vai avaliar para responder, que as 2 vão ser apolares mesmo. No caso da letra D, a letra A, então, não vai ser considerada, a letra B também não, e a letra D, nesse caso, também não. Porque no caso do nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência e precisará fazer 3 ligações. Nesse caso, com o hidrogênio também. O hidrogênio só faz uma ligação por padrão mesmo. Só que se o nitrogênio vai utilizar 3 elétrons para montar as ligações, e ele tem 5, tem mais 2 ainda. E esses 2 estão fora da ligação. Ou seja, esses elétrons fora da ligação, eles afastam os elétrons que estão nas ligações, formando novas geometrias. No caso aqui, a geometria é piramidal, geometria de pirâmide. E tem elétrons sobrando no centro. Se tem elétrons sobrando no centro, a molécula vai ser polar automaticamente. Então, a geometria angular e piramidal, por terem os elétrons no centro, elétrons fora das ligações no centro, que a gente chama em química de elétrons não compartilhados, ou nuvem eletrônica não compartilhada, vai ser polar nos 2 casos. Então, a letra D também não vai servir para responder ao certame, ao problema. Agora, vamos para as 2 últimas. Vou começar pelo H2, que ele não vai responder ao problema, mas pelo segundo motivo. A questão quer que a molécula seja apolar, as 2 últimas serão, e as ligações originalmente serem polares. Ou seja, a molécula só vai ser apolar por causa da geometria e não por causa das ligações. E a letra E vai ser eliminada porque é H2. Hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Com quem? Se é H2 é outro hidrogênio que está disponível. E aí eu tenho a molécula é apolar aqui porque a ligação em si é apolar. Eu estou com elementos repetidos, um ligado ao outro e é o mesmo elemento. Então é por esse motivo que o H2 será eliminado. No caso do CO2, o carbono faz 4 ligações. E no caso, por que faz 4 ligações? Ele tem 4 elétrons e vai utilizar todos eles para se estabilizar. Para cada ligação que o elemento químico fizer, é contabilizado mais um elétron. Então, o carbono tem 4 elétrons e tem que chegar a 8. Lembrando que, para a maioria dos elementos, essa é a regra, chegar a 8 elétrons. O carbono tem 4, 5, 6, 7, 8. E é com 2 oxigênios. O oxigênio tem 4 elétrons fora das ligações, com os 4 envolvidos da ligação, 8. E aqui também. Só que aí os elétrons estão fora do centro. Elétron fora do centro não faz nada com as ligações. E o carbono aqui, nesse caso, vamos ter polaridade anulada. Por quê? Temos uma geometria linear. Geometria linear, a gente ignora quem está no centro e passa a avaliar quem está ao redor.
Se quem tiver ao redor for igual, a polaridade é anulada. Então, a molécula vai ser linear e apolar. Mas explicando com um pouco mais de tecnicidade, existe um vetor polaridade, que vai na direção do elemento mais eletronegativo da ligação. E nesse caso é o oxigênio. Cada vetor se anula, dois vetores em sentidos contrários vão se anular. Então, o vetor resultante será zero. A molécula será apolar. Esse é o motivo que torna o gás carbônico, CO2, apolar. Beleza? Essa questão realmente foi mais pesada, foi mais técnica. Bora para a próxima questão. Entre as substâncias gás amoníaco, metano, cloreto de hidrogênio, nitrogênio e água, indique qual apresenta a molécula do tipo tetraédrica e apolar, angular e polar. Primeiro, aqui precisaremos... Dá para responder até a letra B primeiro, porque a gente já reviu isso na questão anterior. A água, já aproveitando a deixa, ela é angular e polar. Aliás, todas as moléculas que forem angulares são polares automaticamente, como eu falei na questão 16. E, e eu acabei de resolver a questão 16 dizendo que a água faz isso. Então, se a água é angular e polar para a questão 16, também o será para a questão 17. Então, está resolvido aqui. No caso, a questão que é uma geometria tetraédrica. Vamos fazer por eliminação. HCl é linear, fora. A água já tinha sido eliminada, então tchau também. Outra substância que sobrou, nitrogênio molecular. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Vai usar 3 nas ligações. Então, ele tem 6, 7, 8. E cada um vai ter 2 elétrons aqui sobrando. Só que essa geometria ela também é linear. Toda vez que tiver 2 átomos envolvidos, é sempre linear. Mas ele quer na letra A que seja tetraédrico. Então, esquece nitrogênio molecular também. Agora, o gás amoníaco eu também fiz na questão anterior. No caso aqui, do gás amoníaco é quem? Nitrogênio. Faz uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com outro hidrogênio, uma ligação com outro hidrogênio, e tem esses 2 elétrons aqui, empurrando essas ligações para baixo, formando uma geometria que chamamos de piramidal. Ou seja, também não vai ser o gás amoníaco, não vai ser amônia. Vai ser quem? Metano. No caso do metano, as próprias ligações vão se afastar umas das outras, para ficar o mais distante possível. A diferença entre a geometria piramidal e a tetraédrica é que na parte de cima não vai ter uma nuvem eletrônica, vai ter uma ligação mesmo em si. E nesse caso ela é apolar, porque quando eu não tenho elétrons na parte central, a polaridade ela é definida pelos átomos ao redor, pelos átomos periféricos. E se a gente for parar para avaliar os átomos periféricos, que eu estou destacando agora, são todos iguais. Então, se eu não tenho elétrons no centro e tenho átomos todos diferentes, será ou um diferente, vai ser polar. Só que aqui são todos iguais. Então, ela é tetraédrica e apolar. Ou seja, na letra A, estamos procurando quem? O CH4 para responder. E no caso da letra B, é apenas a água. Beleza? Vamos para a próxima questão. O dióxido de carbono solidificado é utilizado como agente refrigerante para temperaturas da ordem de menos 78 graus Celsius. Letra A. Qual é o estado físico do dióxido de carbono a 25 graus de uma atmosfera? Primeiro, aqui está falando de dióxido de carbono, é conhecido como gás carbônico. Então, no caso, o estado físico dele pode ser respondido aqui. Na temperatura ambiente, ele é gás. Até porque ele é uma molécula apolar. Uma molécula apolar, quando tem número de átomos muito baixo, a tendência é ser líquido ou gás. Só tem 3 átomos ali, então gás. Bom, a letra B, as questões que eu estou colocando aqui, elas meio que fazem gancho umas com as outras. O dióxido de carbono é uma molécula apolar, apesar de ser constituído por ligações covalentes polares. Justifica a afirmativa.
E a justificativa é que a geometria linear anula as polaridades das ligações carbono e oxigênio, como a gente já viu antes e vou falar de novo. Lembrando que o elemento químico mais eletronegativo é o oxigênio, vetor polaridade na direção dele, no seu sentido, e mesma coisa no outro. Então, os vetores estão na mesma direção, em horizontal, em sentidos opostos. Então, o vetor resultante vai ser igual a zero. Ou seja, para fortalecer a ideia da questão. Então, bora para a próxima. Moléculas polares são responsáveis pela absorção de energia de microondas. Identifique a baixa substância que mais provavelmente absorverá nesta região. Então, ele não está perguntando entre polar e apolar. Está sendo perguntado qual que mais absorverá energia de microondas. Ou seja, isso para o nosso contexto da química significa que ele está procurando a molécula mais polar possível. Vamos às opções. O berílio, apesar de ser um metal, ele tem característica covalente, então ele vai fazer duas ligações. É uma exceção do nosso octeto. Então, o berílio vai fazer uma ligação, uma com cloro de um lado, outra com cloro de outro. Cada cloro tem 7 elétrons. Um vai para a ligação e os outros 6 ficam de fora. Mas aqui, no caso, a geometria vai ser linear, porque no centro não há elétrons disponíveis. Então, temos uma geometria linear aqui disponível. Linear e, no caso, apolar, porque os cloros são iguais. Então, BSL2 não vai servir para responder, porque ele é apolar. O H2O, a gente já falou da água algumas vezes hoje já. A água a gente já sabe que ela é angular. Deixa eu só refazer aqui as ligações. Então, no caso da água, ela é angular e polar. E a água tem polaridade bem acentuada, inclusive. Mas vamos ver quem vai ser a disputa, quem mais vai absorver na região. No caso aqui, a próxima molécula é o CCl4, que a gente já falou sobre ele. Ele é uma molécula tetraédrica e ele é apolar também, já que todos os elementos químicos são iguais. CO2, mesma coisa. Ele é linear e é apolar também, porque as polaridades vão se cancelar. E eu deixei para o final quem? O Bf3. O boro ele tem só 3 elétrons na camada de valência e ele é parecido com o berílio, ele é exceção do octeto. Ele não faz ligação iônica, ele faz covalência. E ele vai fazer uma ligação com este flúor, uma ligação com este flúor e uma ligação com este flúor aqui. Tecnicamente falando, todos os átomos aqui envolvidos são iguais. Então, ele vai ser apolar. Não tem elétrons no centro, todos os elétrons iguais, molécula apolar. Então, nesse caso, vai ser água mesmo. Nenhuma outra foi polar. E a questão aqui, a molécula, nenhuma outra foi polar. E é isso que a questão quer. Então, letra B é a que vai servir para responder, no caso da água. Próxima questão. Considerando que a forma geométrica da molécula inclui na sua polaridade, indique a alternativa que contém apenas moléculas apolares. Primeiro, BeH2. Vamos para a letra A. BeH2 tem essa estrutura aqui. E aqui vamos ter, essa sim é apolar. Mas o NH3 a gente já viu algumas vezes hoje que ele é uma molécula polar. Sobrou elétron na região superior, no centro, a molécula será polar. Então, esqueça. BCl3 é a mesma coisa do BF3. Não tem elétrons no centro, mas os átomos periféricos são iguais, é apolar. É isso que a questão está procurando.
E o CCl4, isso aqui já responde então, porque o CCl4 será apolar também. Será uma geometria tetraédrica, não tem elétrons no centro com todos os átomos iguais. Então, a molécula será apolar e a questão está focada apenas em moléculas apolares. Então, a letra B vai servir. Então, quer dizer que em algum momento as outras serão polares. No caso aqui, deveria ser H2 e não H vírgula, né? Bom, no caso da letra C, a água é polar. Na letra D, o HBr é polar. E na letra E, o H2S é polar. Então, é por causa desses que eu acabei de arriscar que a água, que a letra B vai ser a correta. Então, vamos para a nossa última questão, que é a 21 da nossa listinha. E é isso aí, vamos nessa. A molécula apolar que apresenta ligações covalentes polares. Bom, vamos lá. Primeiro, Cl2. É Cl-Cl. Ele é apolar e a ligação também. Então, a molécula e a ligação são apolares. Então, ele é apolar desde o início. Então, não. CO. Lembrando que o carbono faz ligação dupla com o oxigênio e o oxigênio e o carbono ainda faz dativa com e o oxigênio ainda vai fazer uma dativa com ele. Isso aqui eu vou mostrar mais devagar. Aqui nós temos a ligação sendo montada e o carbono vai precisar de duas ligações. O que o oxigênio vai fazer? Ele tem 4 elétrons fora da ligação, então 2 desses elétrons vão ser passados por carbono diretamente, em forma de outro compartilhamento. É chamado de ligação dativa isso aqui, ligação coordenada. Então, a estrutura vai ficar desta forma. Só que é uma ligação entre carbono e oxigênio. Isso aqui vai ser polar. Ele quer, ele quer a molécula apolar e as ligações sejam polares. No caso do CO, a molécula é apolar, então não. O caso do NH3 não vai acontecer. Já estou falando dele há bastante tempo. Do NH3, porque nós temos par de elétrons sobrando, a molécula é polar, e a ligação covalente também é polar, inclusive. N-H é ligação de hidrogênio, e ligação de hidrogênio é altamente polar. Então, a ligação é polar e a molécula também. Então, também não vai acontecer. O caso do O3, oxigênio, ligado a oxigênio, ligado a oxigênio. O que vai acontecer com os dois primeiros é que vamos ter uma ligação dupla entre eles, porque o oxigênio tem 6 elétrons em sua camada de valência. Esse oxigênio aqui tem mais 4 elétrons aqui, só que esse oxigênio da direita ficou sem ligação. O que é que a dativa vai fazer? O elemento central pode repassar 2 diretamente para cá. Só que a geometria não ficará esta, porque sobrou elétrons no centro ainda. Então, aqui eu tenho elétrons no centro, ligação dupla para cá, dativa para cá. Nós temos um ozônio, o O3 é o ozônio ele é polar. E a molécula quer que a questão quer que a molécula seja polar. Desta forma, a resposta vai ser o CCl4. Por quê? Não tem elétrons no centro, mas todos os átomos são iguais. A molécula aqui terá que ser apolar. Então é isso. Essas foram as questões de hoje para fechar o bloco de ligação covalente, polaridade, solubilidade e geometria molecular. E nas próximas aulas, então, vamos tentar entrar no mundo das funções inorgânicas. Então, forte abraço. Até a próxima aula.